noite então, estamos aqui com mais uma edição do Pode Prosear, podcast da Folha Uberaba, pedindo a turma mais uma vez para se inscrever no canal. A gente vai daqui a pouco falar de algumas promoções que a gente vai fazer nesse canal específico, além dos canais que a gente já tem, que é Instagram, Facebook e tal, nós vamos fazer promoção também no Pode Prosear aqui na Folha Uberaba no YouTube. Falar também do Zebubet, que é nosso parceiro aqui, patrocina o podcast. Então, quem quiser apostar aí, fazer suas apostas em futebol, basquete, tênis, qualquer tipo de jogo, zebubet.com.br, você pode fazer sua aposta. E outra coisa, o imposto fica para Uberaba, tá, gente? Então, você está apostando e está contribuindo com a nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo aqui uma celebridade de Uberaba, Meu Deus, que é o Miro Sabino, né, conhecido aí pela cidade inteira, todo mundo conhece, tem uma história fantástica aqui de representatividade junto à arte de Uberaba. E a gente sabe o quanto é difícil fazer arte no interior, quanto é difícil fazer arte no Brasil. E no interior mais difícil ainda. Então eu vou pedir para o Miro aí dar boa noite dele para os nossos telespectadores. E aproveitar e falar também, Milão, já um pouquinho da sua história. Já se apresenta e fala um pouquinho dessa história, que não vai dar para você falar muita coisa. Se fosse falar tudo, você ia ficar aqui o dia inteiro. Mas você pode falar um pouquinho aí do que você já fez, o que você faz hoje. E depois a gente vai falar de outros temas. boa noite a todos vocês, né, ouvintes e telespectadores, né, está transmitindo em vídeo também, do Pode Prosear. É uma honra, Mozart Júnior, estar aqui. Você já tinha me convidado há um tempo e eu tinha prometido vir aqui, enfim, tá aí essa realidade. Estou muito feliz de estar aqui. Bora lá. Minha trajetória é uma trajetória já completando, Mozart, seus 47 anos de trajetória. Eu estou com 59 e acho que ainda estou inteiro. Ainda tem muita coisa para rolar aí pela frente. Comecei muito cedo, né? Aos 13 anos a gente já estava montando a primeira pecinha de teatro, né? Com os meus vizinhos ali do Fabrício. Sou nativo do bairro Fabrício, nasci em Uberaba. E de lá para cá as coisas não pararam mais. É uma trajetória aí que já vem por várias capitais do Brasil, né? Morei e trabalhei com companhias de dança e teatro dos 4 cantos do mundo, né? No eixo Rio-São Paulo. Eu nunca saí do Brasil, mas eu quase que não precisei, né, Mozart? Porque eu peguei um eixo internacional em São Paulo, num projeto de companhias de dança e teatro, de artes em geral, de mídia também, de multimídia. E, enfim, pude conhecer os 4 cantos do mundo através da arte, trabalhando e estudando com essas companhias, do qual eu me orgulho muito. E não foi fácil, viu, Mozart? Morando em alojamento da USP, fazendo de tudo. Miro, queria que você falasse um pouquinho o seguinte. Pessoal, pouca gente sabe, mas você inclusive teve participação na Globo já. Minha participação na Globo foi muito bonita, Mozart, porque foi uma luta minha. Eu tinha como foco chegar até o Augusto César Vanucci, o uberabense. Ele foi aluno do meu pai de Direito e depois virou um dos maiores produtores de televisão da história da televisão brasileira, da história da televisão moderna, vamos dizer assim. E fui até ele em São Paulo, né? Mas na verdade Rio. Fui atrás dele no Rio, o encontrei, mostrei da minha trajetória, e já na Globo ali, Jardim Botânico, né? Não tinha o Projac ainda, Mozart. Não tinha construído aquele Projac gigante da Globo, que eu conheci pessoalmente. Qualquer pessoa pode ir lá passear, tem um dia certo para ir passear. Encontrei com o Augusto César Vanucci, tem um irmão dele que é o César Augusto, né? Que é um outro que está vivo, né? Mora em Brasília e tal. Tudo começou ali. Me apresentei, cheguei no Rio de Janeiro com uma mão na frente e outra atrás, com 4 pastas curriculares gigantes, né, debaixo do braço, e parti para o ataque. Falei, gente, eu quero ver o que isso vale aqui no Rio, se isso vale alguma coisa aqui. Eu sou muito organizado com o meu currículo, né, com o meu videobook. Lógico que essas plataformas aí modernas, Instagram, Facebook, eu tenho uma certa resistência, mas uma hora eu vou ser engolido por elas, sabe, moça? Mas com relação ao meu material original, eu sempre tive um carinho muito grande, um cuidado muito grande. Então eu cheguei com todo o meu material e ali ele
me espalhou pela Rede Globo de televisão. Ó, você vai para tal setor, você vai procurar tal pessoa, você vai levar tal material a tal pessoa. Foi quando eu me vi, não é, nos estúdios de fotografia do saudoso Edson Gomes, que era um fotógrafo, já se foi, né, particular do Roberto Marinho. E ele tinha um estúdio dentro da Globo, na Globo Jardim Botânico. Então, através do Augusto César Vanucci, eu cheguei até esse fotógrafo. Desse fotógrafo, eu cheguei até o nosso saudoso também, Fernandinho Vanucci, que me estendeu o braço, né? E simplesmente me levou pelos corredores da Rede Globo e, milagrosamente, ou seja, pelo destino, ele me levou na sala do Hans Donner, da lenda Hans Donner. E eu já tinha em mãos as fotos do fotógrafo Edson Gomes, que eu tirei lá dentro. Eu precisava ter umas fotos inéditas, tiradas na hora, para entregar para a Rede Globo ali. Eu tirava as fotos lá dentro, fazia um book, né, e um videobook e deixava lá para eles estudarem. Pois esse material ficou muito bem feito, eu dei muita sorte, eu estava muito preparado, eu estava com o corpo muito quente, corpo quente que eu digo, que a gente diz no teatro, estava em forma, né, com o jogo de expressões, os jogos teatrais, né, do ator, nessa máquina de trabalhar, né? Então foi aí que eu entrei na sala do Hans Donner com todo esse material, não é? E ele gostou muito, e dali eu já fui escalado, e já comecei a trabalhar na Rede Globo, e o início foi esse. Maravilha. Miro, a gente... Se deixar eu falo muito. Não, a gente viveu aqui no Brasil, especificamente, momentos muito difíceis para quem trabalha com arte. Meu Deus. Né? Porque a gente teve a pandemia, e a gente teve também aí no último um período em que chegaram até a dizer, né, aqueles que são os mandatários do país, chegaram a dizer que a arte era desnecessária, que a arte era inútil. Né? Nós vivemos isso. Então eu queria que você falasse um pouco como foi sobreviver a esse período, porque a gente sabe que para todo mundo, o pessoal que toca na noite teve que se virar e fazendo um monte de coisa e tal, e você também não tinha como apresentação, né, foi tudo suspenso e tal. Como foi esse período e o que você fala desse período no geral? Não só aqui em Uberaba e tal, mas como é que você viu esse período em que se falava que a arte não valia nada? Primeiramente, Mozart Júnior, é desesperador, foi desesperador. Espero que não exista mais nenhum resquício, nenhuma poeira de uma frase como essa, de um pensamento como esse, que a arte é desnecessária. Primeiro, essas pessoas não sabem classificar o que é arte. Elas não sabem um mínimo, por exemplo, essas pessoas que falaram isso, elas não sabem um mínimo de distinguir arte de artesanato, por exemplo, né? São duas coisas muito distintas. O momento para o artista foi desesperador na pandemia. Para nós, atores e diretores, né, foi pior ainda, porque geralmente os grupos de teatro, Mozart, a realidade dos grupos de teatro são poucos recursos financeiros. Para o músico que toca na noite, ele fazer uma live pegou muito bem. Muitos músicos de Uberaba fizeram N lives, né? Eu cheguei até a trabalhar em uma delas em produção. O que me deu um sustento de sobrevivência na pandemia não foi o meu teatro, não foi interpretar, não foi meu trabalho como ator e diretor. Né? Eu tenho reconhecimento do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, eu sou profissional desde 89, e eu senti na pele, porém, profundamente, como nenhum outro segmento artístico sentiu. Tudo parou mesmo, e você já viu, né? Acaba até a comida. Gente, a verdade é essa, acaba a comida, mas a gente encontrou pessoas solidárias que puderam estender a mão pra gente. Eu consegui sobreviver aos trancos e barrancos, como muitos artistas em Uberaba, e pelo Brasil afora. Né? Eu conheço muitos brasileiros aí afora, conheço praticamente o Brasil inteiro. Já trabalhei com companhias artísticas do Brasil inteiro também, no eixo Rio-São Paulo, porque ali é uma escola eterna, né, Mozart? Então, eu consegui fazer algumas produções
produções de vídeo. Eu também sou produtor aqui em Uberaba, né? Eu trabalho com essas produtoras de vídeo que fazem essas produções para televisão aqui. As 3 televisões importantes, né? Globo, Bandeirante, Record. São os VTs de campanhas e tudo mais. Aí eu consegui ter algum sustento para sobreviver. Eu tenho casa própria em Uberaba, sou nascido aqui, como eu disse no início, mas como ator foi assim, desapareceu. Falando agora dessa questão, você falou que você tem casa própria, tal, você acabou de falar agora mesmo, seu pai foi advogado e tal. De onde veio essa veia artística? Porque normalmente assim, a gente vê uma questão que não é, né, não é muito comum, né? No caso, sua mãe era artista, né? Sim, então, mamãe eu era queria que você artesã. falasse um pouco disso. Como é que nasceu? De onde veio essa ideia? Não, de repente, e como é que foi a aceitação disso na família? Foi natural ou o pessoal teve resistência? Mozart, eu não só te admiro, como eu fico muito feliz e emocionado você me fazer uma pergunta dessa. É uma pergunta muito importante na minha vida. Porque eu venho de uma família, 2 famílias italianas, de origem italianas, que são os Sabinos. Eu sou neto do Nenê Sabino, filho do Dr. Homero, que é filho dele, né, lógico. E da família dos Tomains Bertolds, italianos também, que é da parte da mamãe. A mamãe, uma artista nata desde criança. Uma artesã e uma artista ao mesmo tempo. Os 2 lados maravilhosos da manifestação artística, que é o artesanato e a arte, propriamente dita. Se quiserem que eu compare uma com a outra, eu até posso, mas não é o que está em foco, não é? A mamãe me deu muita força. A mamãe acreditava em mim e eu fiquei emocionado aqui agora porque ela me disse uma frase, Mozart, que vai ficar para o resto da minha vida. E para quem me conhece e acompanha o meu trabalho, que eu tenho parceiros que estão comigo desde muitos anos. Cacá Pérez é um deles. Alô, Cacá, um grande beijo, te amo muito. E agora estou com a Dani Drummond, que é uma escritora, poetisa, eu falo dela depois. A mamãe me disse uma frase, um pensamento que ela chegou bem nos meus olhos, botou as 2 mãos nos meus 2 ombros e falou assim: Milo, você precisa ir embora dessa cidade, porque essa cidade não vai te respeitar, não vai respeitar o seu trabalho, você é uma pessoa, eu era um jovem, né, 20 e poucos anos, quando fui embora para o Rio, e você precisa ir o mais rápido possível. Eu não tenho condição de te apoiar financeiramente lá, mas você tem que ir de todo jeito. Porque você não é uma pessoa obsessiva, você não não almeja riquezas, mas o seu trabalho você precisa manifestar ele num grande centro. Então a mamãe, uma artista nata, naquela época, né, Mozart, dos nossos pais, no caso da mamãe tinha a 4ª série primária e era uma artista dotada de domínio completo dos bordados. Mamãe dominava as técnicas todas de bordados. Quem ensinou a minha mãe? Ninguém. Não é? E também todo tipo de esculturas e, né, confecção de artesanatos, tantos como... Nossa, a mamãe era formidável. Pinturas em porcelana e bonecas de pano, que eram um encanto. Fizeram exposições até na Fundação Roberto Marinho, com as artesãs de Uberaba e artistas. Mamãe me apoiou muito. Já no caso do meu pai, da Sabinada, epa, saudoso meu pai, Dr. Homero Vieira de Freitas, o papai era muito sério. O papai tinha um pensamento, e olha que o papai era cantor do coral da cidade, falava 10 línguas. Mozart Júnior, você já ouviu falar do meu pai? Não sei se o conheceu. Não me lembro. Acho que não deu tempo de conhecê-lo, né? Papai já se foi. Hoje estaria com quase 115 anos. Quando eu nasci, o papai já tinha 50 anos. Então era um poliglota, falava 10 línguas e conheceu o mundo inteiro. E a biblioteca que ele deixou para mim, para a nossa família, que acabou ficando para mim, é uma biblioteca impagável de literatura, teatro e artes. Vai vendo. Não é? Mas o papai tinha um pensamento
que naquela época, não é? Na época minha de ginásio, que a gente falava ginásio, né? Eu estudei no Colégio Marista Diocesano, mas estudei em escola pública também. Meu primário foi em escola pública, no Fabrício, né? Na escola Uberaba, que hoje é uma das melhores escolas de Uberaba. Ele olhava para mim e falava assim: olha, Milo, eu não acredito na arte como subsistência. Eu não acredito. Meu pai era muito severo, mas eu farei o possível para que você mude para a Europa. Eu acho que você tem que ir embora para a Europa. E através do Colégio Marista Diocesano, eu acho que nós vamos conseguir mandar você ir embora para Paris, para você estudar artes lá, porque lá você vai encontrar o reduto que você precisa. E como você não tem... Eu não tinha escola de artes, né? Eu só fui ter escola de arte depois de muitos anos. A manifestação começou criança, não é? Uhum. Então isso é diferente de uma pessoa que de repente se interessa, né, Mozart? E vou estudar artes. E pode se dar bem também, pode desenvolver um trabalho ali muito bonito. Então o papai tinha esse pensamento e me despachou para o Rio de Janeiro. Falou: você vai embora daqui, né? Juntamente com o pensamento da sua mãe, mas com essa minha postura, que você pode ter certeza que eu não acredito, né? E quando... Posso falar mais um pouquinho, Mozart? E quando eu apareci, vocês da equipe aqui do estúdio, vocês são muito jovens, não é? O Mozart deve lembrar. E quando eu apareci, eu passei num concurso na Rede Globo, né? Esse trabalho que a triangulação do fotógrafo com o Fernando Vanucci e tal, aquilo ali, tinham muitos pretendentes a entrar. Eu não estava sozinho. Tinham mais de 300 para fazer a abertura da novela O Mapa da Mina que eu fiz. Eu tive que passar em todos os testes, né? Tudo bem, eu tinha um padrinho, 2 padrinhos, 3 padrinhos, mas eu tive que passar em todos os testes bem para gravar a abertura da novela, que fez um sucesso monstruoso. Ali, eu posso dizer humildemente aqui, Mozart, você me conhece, a gente explode, né? Você explode na mídia, aí a cidade toda fica sabendo, o país inteiro, a gente conhece gente no Brasil inteiro, não é? Mas quando eu vim a Uberaba, depois da novela entrar no ar, o meu pai, um homem conservador, não é? Olha só que incrível isso. O meu pai virou para mim, diante da televisão, ele passou a assistir as novelas, né? O papai era muito mais velho que a minha mãe. Minha mãe hoje estaria com 83, meu pai com 115, não é? Então você vê a diferença na época. Ele virou e falou assim: mas como você quer que eu acredite que você está aqui nessa tela aqui, ó, abrindo esse programa aí, não é? E está aqui do meu lado. Como é isso? Como é que você quer que eu acredite nisso? Vê Mozart. Que tempos são esses, né? Eu lembro de uma história na casa da minha avó, e tinha um amigo da família, que também muito humilde, e certa feita a gente estava lá e passou uma propaganda, um creme dental desses aí, que era, o cara pulava numa piscina. Sim. E tava um frio danado, igual esse período assim, muito mais frio que agora, né? E era à noite. Ele falou: nossa, olha só, pulando na piscina a hora dessa, com esse frio. Tá? Então, assim, o pessoal não conseguia, né? Separar. Até hoje a gente vê as pessoas, às vezes, ter raiva de um ator porque ele interpretou um papel e tal, misturam as coisas. Mas vamos falar um pouquinho de Uberaba. Tá, pois não. Uberaba, sim, eu falo porque eu sempre convivi com muita gente que vive nessa área da arte e tal. E eu sempre falo isso aqui, já falei aqui em outro podcast, que se eu pudesse, meus podcasts iam ser sempre voltados para essa área, sabe? Okay. Eu curto muito isso. Oh, que ótimo. E aí, eu sei disso. Eu vejo o seguinte, eu queria te perguntar o seguinte: teve algum momento que foi mais fácil fazer arte em Uberaba, teve mais apoio, principalmente no poder público e tal? Teve algum momento passado aí que a coisa foi mais fácil, foi mais tranquila? Como foi a coisa passado, esse período que nós tivemos de pandemia e tal, aquela coisa toda que a gente já falou aqui? Queria que você falasse um pouco como foi, se teve esse período e como é agora, como tá hoje com o Carlos Facuri lá na fundação, tal, como é que tem sido apoio, como é que, não só você, mas é claro que você também convive com outros artistas e vocês dividem essas impressões. Teve um momento que foi melhor, hoje está melhor, como é que é isso? Excelente pergunta, Mozart, mais uma vez, assim, sensacional, excelente. Eu sou hoje o presidente interino do Teatro Experimental de Uberaba. É uma ONG. Não tenho salário,
mas nós temos o estatuto, nosso estatuto é muito bem montado. E essa ONG, que hoje não é ONG mais, né? Hoje é a Organização da Sociedade Civil, terceiro setor, né? Ela existe desde 1965. Ela sempre foi uma ONG, sempre foi. Durante um período passado, um passado não tão muito distante, foi encampado por uma gestão passada pela Fundação Cultural de Uberaba. A Fundação Cultural, ela é mais nova de existência do que o TEU, Teatro Experimental de Uberaba. Então, houve um momento em que o TEU emprestou a sede própria para a existência da Fundação Cultural. Eu me coloco nesse meio artístico de Uberaba, olha a minha idade, 59 anos, com mais de 45 anos de estrada, não é? Nós apoiamos a criação da Fundação Cultural na época. Fizemos um plebiscito popular, vamos dizer assim, né? E vamos criar assim, porque era vinculado à Secretaria de Educação e Cultura, né? Aí desvinculou, fez a Fundação Cultural. O TEU, ele teve momentos e momentos diante da administração pública de Uberaba e diante do empresariado. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, vocês vão ficar pasmos aqui no estúdio, a tua equipe aqui, você. Em 65 foi montado um espetáculo, né, do TEU, Teatro Experimental de Uberaba, e na época tinha o Tuca, tinha o grupo de teatro do Jockey. Tuca, é isso mesmo. Né? Foi montado um espetáculo chamado A Visita da Velha Senhora, com membros da alta sociedade uberabense, né, como o Maurílio Cunha Campo Castro, não é? Que ele era o presidente na época, com 48 atores da alta sociedade, entre homens e mulheres. Nós temos a ficha técnica, o caderno desse espetáculo, em que estão todos ali, todas as fotos, e em cada é um livro, em cada uma das fotos, com o nome do ator e o papel, vem um patrocinador. Então você vê, naquela época, o quão de patrocinadores tinham, e não tinha nada a ver com o poder público, né? Naquela época, 65, né? Então tiveram vários momentos na vida do TEU, né, em que governos passados chegaram a desprezá-lo, né, deixaram ele parado, né, sem funcionamento. Tiveram governos que lacraram as suas portas, né, no prédio que é hoje do tiro de guerra, né, antigo tiro de guerra era do Ministério do Exército, foi doado para o município, pertence ao município, né, com usufruto do Teatro Experimental de Uberaba. E aí que vem a novidade maravilhosa. Enfim, estamos com uma parceria ONG com a Fundação Cultural, que recentemente foi lavrada essa parceria através da presidência do Cássio Facuri, meu amigo, um grande abraço, de longa data, né? Sim, esse momento é um momento que está facilitando a vida de ser artista e também de tocar essa ONG TEU. Este é um dos momentos mais importantes. Primeiro temos o passado de fundação, depois tivemos esse passado de governos para governos. Uma coisa ou outra aconteceram. A reforma, né, no governo passado entregou com uma certa reforma, né, para fechar o governo, entregou com uma certa reforma, isso foi muito bom, né, e precisamos continuar com isso, com essa parceria. Mas tiveram momentos em que praticamente sepultaram o Teatro Experimental de Uberaba. Nós tivemos o Circo do Povo também, que foi um movimento, foi uma coisa que aconteceu em Uberaba, muito que marcou bacana, também. Né, hoje, inclusive, assim, é uma das coisas que eu tenho uma lembrança muito boa também, na minha época de moleque. A gente ia lá no Circo do Povo, teve vários eventos ali no Circo do Povo, existiam vários eventos, a gente acompanhava aquilo. E a gente via também que era um canal para o pessoal que acreditava na arte, que queria, né? Sim. Como você vê hoje a questão do Circo do Povo especificamente, foi no governo Wagner, né, que ele surgiu, né? Salvo engano meu. E ali ele tinha um apoio muito grande e era muito bem recebido, né, pela comunidade. Como você vê hoje essa questão do Circo do Povo e essa questão da formação de novos artistas em Uberaba? Mozart Júnior, o Circo do Povo recentemente passou por um momento muito difícil,
Você ficou sabendo, a cidade ficou sabendo. Uma ventania com chuva que quase destruiu o Carlos circo. Facuri falou disso aqui. Quase destruiu o circo, inclusive residências no entorno, né? O Circo do Povo foi criado pelo Beethoven. O projeto é do Beethoven. Eu assino embaixo. Tá lá em Perópolis. Em Perópolis, né? O Beethoven Teixeira. Um forte abraço aí, Beethoven. Você deve escutar a gente. Eu aviso ele para ele escutar o podcast. Esse projeto é Cultura Popular Itinerante. Esse é o título oficial. Circo de Cultura Popular Itinerante. Recentemente, que ele teve esse novo batismo, foi rebatizado de Circo do Povo. Como ele era de cultura popular itinerante, eu acho ele muito importante, tá? Eu dou uma importância sensacional. Ele ficava 2, 3 meses em cada bairro da cidade, que comportava armar-se um circo lá. Por ser cultura popular itinerante, ele tinha a missão de fomentar os artistas todos daquele bairro e levá-los para apresentar no circo. Esse era o formato original do Circo do Povo. No entanto, eu comecei ali, né? E cheguei a representar o Circo do Povo juntamente com o Antônio Carlos Marques, o saudoso Pelé, né? Eu tenho carinho de chamá-lo de Pelé, que ele é que representou a Prefeitura de Uberaba apresentando o projeto do Circo do Povo para várias cidades do Brasil, Mozart Júnior. O projeto do Circo do Povo foi vendido para várias cidades do Brasil. E quem representava era o Antônio Carlos Marques. E quando foi na ida a Juiz de Fora e Poços de Caldas, eu estava presente. Eu presenciei todas as negociações com as prefeituras dessas cidades. E eu estava representando o Teatro Experimental, né? Eu não era o presidente na época. Então, o Circo do Povo hoje, ele tem um timão lá, ele tem professores né, qualificados, não é? Recentemente nós assistimos uma apresentação do Circo do Povo lá na Concha Acústica, eu fui o cerimonialista, né? Hoje eu tenho feito uns trabalhos muito bacanas com esse convênio Fundação Teatro Experimental, eu tenho feito alguns cerimoniais, né, em conjunto com essas duas instituições, e fiz essa do circo. E as apresentações foram muito bonitas, foram surpreendentes, de toda a espécie de apresentações, de malabares, de equilíbrio, de dança, Andréa Gaia participando com um projeto lindo que ela tem, não é? E os artistas tantos, o Tidinho, né? O grande Tidinho, que é um dos diretores do Circo do Povo. Então eu vejo o Circo do Povo muito importante para Uberaba, mas ele não é mais o formato original. Ele deixou de ser, e eu não quero que ele volte a ser, não vim aqui para dizer sobre isso, mas ele é muito importante, Mozart. Eu lembro também, até eu estudava no COC na época, e lembro do professor Domingos Pousa, Domingão. Domingão. E os festivais de teatro, ali no teu mesmo, né? As competições entre as escolas, inclusive. Sim. E o Domingão era um dos que era sempre destaque, porque o trabalho feito por ele era fantástico. Fantástico. Inclusive. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre esses festivais, como é que você participou disso, como é que você via isso. Madureira também, né? Essa turma toda aí, uma turma... Sensacional. A turma ímpar, né? Um abraço ao professor Madureira, ao meu querido Barba, eu chamo ele de Barba, né? Ele certamente é um dos grandes expoentes da história do Teatro Uberaba. Sabemos que ele não nasceu aqui, né? Ele é de uma cidade histórica de Minas Gerais, eu acho que é Santo Antônio do Mato Dentro, eu me confundo o nome. Mas um grande abraço. Domingão era sensacional, ele está aí, né? Eles se aposentaram. Eu vejo aqueles festivais, assim, com uma saudade, porque eu entrei para o Teatro Experimental de Uberaba, para valer depois do meu primeiro pecinha de teatro aos 13 anos, eu entrei para o no terceiro Festival Mineiro de Teatro, Festiminas, que Uberaba sediou, em 77, e eu estava ali. O encerramento do Festiminas, que tinham esses espetáculos coordenados pelo Domingão, pelo Madureira, não é? Por essa turma toda aí, acho que até o Miguel Jacó também devia estar também nessa parada, e eu sou mais novo que eles. Mas eu estava lá
no teu em 77, 25 de setembro de 77, Fest Minas. Teria um encerramento com a apresentação do grande Owney Casarré, da Rede Globo, que ele apresentou o espetáculo Divórcio à Vista e a Prazo. Foi um sucesso e depois teve uma oficina. Essa oficina aberta a todo mundo, eu participei dessa oficina, foi a primeira oficina de teatro da minha vida. Tudo começou Muito legal isso. Você falou da Concha também. A gente teve alguns períodos da Concha, eu sou entusiasta da Concha, sempre fui. Sempre serei também. E eu sou de uma época assim da Concha, quando a Concha, os primeiros, né, até comentei isso com o Cássio Facuri aqui, quando a gente tinha lá os varais de poesia, e tinha apresentações de todo tipo, além da música, a gente tinha outro tipo de apresentações, e tinha também artesão, de outras, todo tipo era aberto para todo mundo. Hoje também tá funcionando assim, né? Ainda não tem aquela questão que a gente tinha na época, era esse varal de poesias, ainda eu acho que isso pode voltar a acontecer. Pinturas também, o pessoal expunha suas pinturas. Já deram seus sinais. Então, já deram seus sinais. Eu queria que você falasse um pouco da importância da Concha para a vida cultural de Uberaba. Você que está aí, como você falou, mais de 45 anos, né, lidando com arte, né? Vivendo da arte. Como é que você vê a importância da Concha e como você vê esse projeto da Concha, que eu acho que foi um acerto assim, fantástico, e o atual governo fez muito certo em não só mantê-lo, né, como também ainda incrementá-lo, tá? Eu acho assim, queria que você falasse um pouco da importância da Concha e da história, dessa história sua também em relação à Concha. Olha, a Concha Acústica, primeiramente, eu sempre falo assim, primeiramente, né, ela foi construída invertida por questões comerciais ali, não foi por erro de arquitetos que o povo critica, foi um arquiteto que não soube, não. Aquilo ali, eles, na época que conceberam a Concha, ela ia ser de costa para Arthur Machado, né? Mas aí eles acharam que isso ia ofender os comerciantes, o público que está, né, passeando e fazendo compras, então eles inverteram ela. Ela acabou ficando invertida mesmo, porque a Concha ela tem que ser em palco italiano, né? A plateia tem que ser inclinada igual ao estádio de futebol. Mas tudo bem, a Concha Acústica tem uma importância vital para o entretenimento e para os lançamentos de grupos em praça aberta dentro de Uberaba. Esse governo está investindo muito ali. O carnaval desse ano ali foi muito legal. Eu trabalhei como cerimonialista, apesar da chuvarada, que foi impressionante, foram uns 4 dias de carnaval, mas deu certo o desfile dos blocos pelo Arthur Machado, não é? E como primeira vez, eu acho que esse experimento deu certo. E ao desembocar na Concha Acústica foi sensacional. Eu gostei demais. Eu, particularmente, achei aquilo emocionante. Estava lotado todo dia. Tudo bem que às vezes aparece né, uma briguinha de namoro ali. Isso acontece, uma briguinha de namoro ali. Isso sempre acontece, mas estava lotado. E um sistema de segurança impecável. E eu acho que a Concha Acústica precisa continuar dando espaço, inclusive abrindo mais o espaço para a poesia, não é? Abrindo espaço para as pinturas, fotografia. Vamos lá agora, né? então, Milo. Agora sim. Falando aqui, todo mundo sabe que eu adoro um boteco, o Milo menos um pouco que eu, talvez, não, muito mais que eu, né? Acho que não. Então, assim, a gente adora um boteco, então. E a gente já. Univos no bar. Né? A gente já se encontrou em vários bares, e eu falo sempre assim, um bar que eu tive muito orgulho de fazer uma coisa lá, que começou numa brincadeira, a gente estava numa mesa do boteco lá, no bar do Caetano, que nem existe mais hoje lá, a diretoria hoje, e era a Raquel Blancato, né, os meninos lá. Frequentei lá, joguei sinuca. Pois lá, e um dia conversando lá, eu peguei e sugeri, falei, por que a gente não faz um sarau aqui? E daí começou, que esse sarau virou um sucesso, você teve lá uma vez, inclusive, né? O pessoal ia lá, apresentava a sua arte, teve gente que foi lá, recitou, teve gente... E você fala, e você... Ali na Avenida Almirante Barroso. Na Almirante Barroso. E você, a gente também no bar do Cláudio ali, onde era o Ponto Quente, né, também ali na Praça Terezinha. E eu lembro não saímos dali. Isso, né? E você sempre gostou muito da questão, tanto da leitura, quanto da questão de recitar, essa coisa toda de apresentar. Isso você segue fazendo isso, você tem projetos dentro desse escopo, você tem alguma coisa projetada nesse sentido? Tenho sim. Eu gosto muito eu tenho alguns áudios gravados, né, interpretando poesias, fazendo a leitura intimista, dramática. O que é isso? É ler uma poesia com sentimento, com espírito, com a alma, fazendo você entender a poesia e não te fazendo apenas escutar. Aquela leitura acadêmica, né,
sem cadência, aquilo, né? Quadradinho, aquilo. É interpretar. Eu faço ela, não, interpretando. Eu tenho vários áudios, eu posso te mostrar. Inclusive, eles estão aqui comigo, não é? Eu tenho feito muito isso. Eu passei por um projeto, não vou me aprofundar, mas eu passei por um projeto na UFTM, né? Cheguei a dar alguns exemplos lá dentro, mandei vários áudios para um grande médico, escritor de Uberaba. Ele diz que ele é um escritor que, por coincidência, é médico, né? Meu querido Dr. Zé Humberto Henriques. Eu tenho vários textos dele que eu gravei em áudio interpretativo e até com trilha sonora, interpretando a obra dele. Fragmentos, né? Porque você imagina o tamanho da obra daquele escritor. Então, pega o fragmento. Então, eu tenho sim, tem projetos sim. Inclusive, eu quero falar abertamente com você aqui que a gente pode desenvolver também juntos esse projeto. Nós chegamos a pensar em fazer alguma coisa juntos. Com certeza. Eu quero agora, a gente já está aqui agora só naquela de passar pano e tal, então, assim, pode prosear. E quando a gente está proseando em boteco, sempre sai um assunto que pimenta a conversa, que dá aquela esquentada na conversa. Tivemos aí uma celeuma, um problema sério aí agora com uma exposição na Fundação Cultural, né, que a bancada evangélica teve lá e a coisa esquentou. Sim, e tal. fiquei sabendo. Tivemos uma outra também numa escola onde os alunos estavam programando uma festa onde se vestiriam os meninos de meninas, as meninas de meninos, tipo a coisa né, aquelas festas do Maria Geriza, alguma coisa. Duas coisas ao mesmo tempo. Tá. E aí nós tivemos aí toda essa encrenca que teve aí dentro dessa exposição. Não sei se você chegou a ver a exposição especificamente na Fundação Cultural. Queria que você falasse um pouco então disso. Como é que você vê essa participação da bancada evangélica nessas discussões? Como é que você tem acompanhado isso? E como é que você vê essa questão? Depois o Uberaba saiu aí em mídias nacionais, né? O Uberaba censurou e tal, Uberaba isso, Uberaba aquilo. Como é que você vê isso e como é que você viu essa exposição especificamente? Eu estava em Belo Horizonte, eu passei uma temporada de 18 dias em Belo Horizonte, eu e a escritora Dani, para um encontro internacional da AGEB, Associação, que você tem conhecimento, né? Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil. Então, eu cheguei em cima desse fato. Quando eu voltei, já tinha acontecido esse fato. Eu acho que não foi o Uberaba que censurou, não. Eu penso como artista que não foi o Uberaba que censurou. Foi um segmento. Esse segmento, ele tem suas razões. Não são todas as razões que os segmentos, né, batem com as razões de outros segmentos. Houve uma curadoria para montar essa exposição. Houve uma autorização superior da direção da casa que vem conduzindo com maestria aquela casa, que não é brincadeira. Você mexer com fundação cultural, não é? Todo tipo de gente, todo tipo de artista que trabalha ali, que tem um vínculo com aquela casa e precisa expor seus trabalhos. Eu acho que quando se fala censura, assusta um pouco, né? Essa palavra tinha que ter sido banida do dicionário contemporâneo. Censura. Isso é uma coisa absurda. Assim como no mesmo sentido daquela frase, não é, que você me falou no início do nosso podcast aqui, do teu podcast, que a arte ela é, né, dispensável, ela não é importante. Nesse caso aí, houve um conflito e um confronto de dois segmentos que não pensam igual. Não pensam mesmo. Né? O segmento que apoia a arte, que faz a sua curadoria, uma exposição tem que ter um curador. Mas você acha, até hoje, eu fazendo um programa de rádio. Eu achei aquilo assustador, aquilo ali. Fazendo um programa de rádio hoje, teve lá o vereador Pastor Heloísio. E eu conversando com ele, ele falou: a gente tomou essa decisão porque Uberaba é uma cidade conservadora, isso ficou provado na eleição, Uberaba é uma cidade conservadora, e Uberaba não queria esse tipo de exposição lá. Você concorda com esse pensamento? Uberaba é uma cidade conservadora, Uberaba... Claro que a gente sabe que Uberaba, sim, tem uma tendência séria para ser mais conservadora, até eu concordo com ele quando ele fala que a eleição mostrou isso. Mas você acha que isso é uma grande maioria mesmo que vê a arte dessa forma? Que em Uberaba, você acha que Uberaba tem realmente essa maioria toda que considera a arte algo perigoso? Mozart, Uberaba ainda é um pouco,
tem um segmento conservador, sim, mas não é toda a cidade mais, não. Os filhos, né, os filhos contemporâneos né, de um veio conservador do passado, né? O que é ser conservador? É conservar valores, né? Conservar valores de ética, de moral, de comportamento, de respeito. Porém, as sociedades elas mudam e hoje é preciso que todo tipo de manifestação seja respeitada, não é? Já teve uma exposição na Fundação Cultural, quando a sede era ali na universidade, onde ia ser um CIEP, se lembra, Mozart? Ainda está ali, eu não sei o que é hoje lá. A fundação ficou um tempo ali. Houve uma exposição ali, né, entre aspas, muito mais picante do que essa aí que eu vi. Do que essa que eu fiquei sabendo. Muito mais picante. E ela não teve polêmica nenhuma. Essa questão da questão de ser picante e tal, é uma questão hoje que a gente vê toda hora. Tanto na TV, Exato, quanto toda hora. Né, a gente vê isso na rua. assim. Você acha, porque a gente vê, por exemplo, até Belo Horizonte, veio uma empresa, né, da Espanha que produz chocolate, se não me engano, coisa de chocolate ou sorvete, não sei, em formatos de órgãos genitais e tal, e faz muito sucesso lá na Espanha. Bem, né? Exatamente. E aí quando chegou em Belo Horizonte, virou matéria e a coisa virou uma coisa assim. Como você vê isso? Por que você acha que isso desperta tanta celeuma, tanto problema, quando se fala nessa questão específica, principalmente no caso dessa exposição aqui? Eu até falei, e repito aqui o que eu falei no rádio, eu não me sinto em condições de falar se a me aprofundar no assunto, até porque eu não conheço o conteúdo do que o cara queria. Só que, assim, é o tipo de arte que eu, particularmente, não pagaria para ver o cara lá com a família, crianças nuas e tal, essa coisa. Não sei. Não acho que... Como eu falei, eu não entendi o contexto, eu tenho que conhecer o contexto, eu não conheço, então eu não me sinto capacitado para opinar. Mas por que essas questões despertam tanto a ira, tanta questão? Por que isso? Por que você acha que acontece tanto isso? Olha, o empoderamento de segmentos tantos no Brasil que estão tentando conquistar os seus espaços, né? Por exemplo, o movimento LGBT e QIA+, eu não sei a sigla total, eles acham que eles ainda não conseguiram conquistar o espaço deles. Eles acham que eles ainda têm que ir para as paradas de rua, porque eles ainda não têm o respeito que eles merecem, de empregos, de respeito social, não é? De oportunidades. Muitos deles falam isso. Eu tenho contato com muitos deles. Essa questão, eu sempre falo isso, sempre procuro falar isso, tratar disso com muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque é o seguinte, a pessoa só vai saber o que é sentindo na pele. Como eu falo, às vezes a gente vê pessoas, como você falou aí, que viveram a vida inteira em berço de ouro, estudaram marista ou em colégios do nível do marista ali, né, de outros aí, e querem discutir cotas. Ou seja, elas não têm a mínima noção do que é a necessidade da cota, né? Como também uma questão da pessoa querer discutir essa questão LGBTQI+, sem saber, é como o cara falar de racismo, sendo Miro Sabino falar do racismo. Não concordo com o racismo, sendo Miro Sabino, que é branco, do cabelo. Quer dizer, criado no meio dos negros. Não, mas eu falo assim, por mais que você seja criado no meio, você nunca sentiu na pele o que as pessoas sentem, né? De jeito então, assim, nenhum. Eu acho que essas discussões tinham que ter muito cuidado, que a pessoa, para querer falar dessa questão, ela tem que conhecer. E muita gente fala sem conhecer. Mas a gente está... Como é que a gente está de tempo aí? 7 minutos? Então, Miro, nós temos 7 minutos, então eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, você me falou, nós nos encontramos na Concha no domingo, né? Você me passou até, tá aqui comigo, o projeto do Rock Solidário. Então agora o espaço, queria que você falasse um pouco do que vai ser esse projeto, legal. Como é que vai funcionar esse projeto, para que é, para onde vão, né? Fala aí, o que é o projeto Rock Solidário que vai acontecer em Uberaba? Muito obrigado, Mozart Júnior, primeiramente assim, né? Segundamente, terceiramente. Muito obrigado por esse espaço, muito legal. Esse assunto que nós demos um break nele, é um assunto para a gente fazer um podcast só sobre ele. Eu topo, você me convida, nós temos que falar. Muitas coisas precisam ser faladas. Uma hora eu pretendo fazer um podcast, tipo assim, você e mais um que defenda o outro lado, para a gente poder ter o contraponto e tal, e se a gente entender... Nós vamos fazer, calma que nós vamos chegar ótimo. É um assunto sensacional, muito polêmico, e eu não queria estar na pele do artista, eu não queria estar na pele dele, mas
Como artista, eu respeito e respeito também as manifestações. E, bom, vamos parando por aqui por hoje, né? Voltaremos. Bom, o Rock Solidário é um projeto que tomou essa dimensão, Mozart. Vou tentar falar rápido para a gente não torrar muito esses 7 minutos, né? Que eu já estou morrendo de saudade, adorei. Eu achava que 50 minutos é muito tempo. Bom, existe uma família em Uberaba, que é a família do Jorginho, que hoje eles têm uma lancheria ali no Fabrício, chamada Hot Dog Faz Mais Um. Não é um merchandising que eu estou fazendo aqui. Eles são uma família muito unida, são família, eu posso falar que são família de espíritas, né? E eu sou muito amigo deles. O Jorginho já foi gerente do Arquimedes, você lembra? Lembra do Jorginho que ficava no caixa lá? Sei. Jorginho, a família dele. Uhum. Eles vêm fazendo ações de doações de alimentos, brinquedos no Dia das Crianças, sopa no Natal, há alguns anos. Eu acredito que em torno de 8 anos que eles vêm fazendo isso para essa comunidade mega miserável, que eu não sei se todos os uberabenses conhecem, que é lá no Gameleira 3. Acredito que você já deve ter ido lá, né? Eu conheço alguns. Tá, se fosse em cima da água, seria parafitas. Uhum. Seriam as parafitas que tem em Belém, que tem em Manaus, ou pior, ou até na Ilha do Governador, no Rio, que tem também. Né? Casas miseráveis em cima da água. Ali é em cima da terra. Então, essa família vem fazendo essas ações sociais ali há muitos anos. E quando eu fiquei sabendo disso, eu me ofereci para ir. E fui. E levei a Daniela, escritora também. Falou, se prepare que nós vamos ter um baque lá, não vai ser brincadeira não. E realmente nós nos deparamos que o Jorginho fez um levantamento a meu pedido, né? A pedido nosso. Jorginho, faça um inventário. Vamos fazer um inventário, vamos entrar casa por casa ali, ver quem está morando ali e quantas pessoas são. São 50 famílias, com mais de 500 pessoas. Tá, Mozart? E em sua maioria, crianças. Miseráveis, cara. O que eu fiz? Falei, gente, eu vou convidar os abutres. Vou falar com os abutres, porque eu já fiz várias ações sociais com eles, de doação de alimentos, para centros espíritas, para isso e para aquilo. Fizemos várias muito bacanas, para comunidades miseráveis e tal. No Uberaba, no Residencial 2000, nós somos naquele, né, enfim. Então, a família achou muito bacana. E isso vingou de uma forma que os abutres abraçaram com força, não é? E já montaram essas bandas, essas 8 bandas que tocarão dia 18 agora no Sorro Pub, a partir das 2 da tarde, gratuitamente, para arrecadação, né, de alimentos. E os ingressos que serão cobrados de R$10 antecipado e 1 quilo de alimento, os alimentos vão para a comunidade do Gameleira 3. Os ingressos a R$10 antecipado e 20 lá na porta, serão todos revestidos por uma comunidade de crianças carentes, que serão comprados kimonos de judô para essas crianças fazerem aula de judô. Então, é 2 ações em uma só. Então, o que acontece? Eu fiz essa ponte e, com muita honra, deu muito certo. Outros motoclubes se aderiram, estarão lá presentes no dia 18, não é? E essas 8 bandas, a sua maioria são de Uberaba, tem banda de fora também, tem uma banda de São Paulo que está vindo aí. Começará às 14 horas e vai até entrar na noitona mesmo, vai até de noitão, lá dentro do Sorro Pub. O Sorro Pub não está cobrando absolutamente nada da organização do evento, não é? Eu serei o cerimonialista, trabalharei de graça, com muita honra, não é? E vamos arrecadar esses alimentos. Entrou uma transportadora também, entrou o Netão Transportes, lá do Fabrício, ele entrou com um caminhão baú dele. Gente fina. Gente finíssima. Gente finíssima, exatamente. Ele mandou um abraço para você, ele não pôde vir, né? Netão Transporte, mas demais. Ele vai estar no domingo com o caminhão dele parado ao lado do Sorro, vai armazenar esses alimentos, que nós esperamos que passe da tonelada, não é? Porque tem um peso enorme. Então, o perfil do evento é esse, Mozart. Eu estou muito feliz, assim. Né? Eu acho maravilhoso, e assim, pode contar aí com a Folha Uberaba também, a gente vai estar fazendo a divulgação, estou até com o material já, depois
Te mandei. Uma das nossas criadoras ali vai trabalhar em cima disso aí para Ótimo. a gente fazer uma divulgação bem legal, né? E a gente vai jogar lá na Folha Uberaba também e vamos colaborar. Eu sei que tem gente que tá louco para ir lá. Né? Pra ir Tem lá no gente rock, que né? tá louco para ir pro rock. Que legal. Mas depois a gente vê. As né? bandas são de jovens, né? As bandas são muito energéticas, muito legal. É bom demais, né? Bom demais. Bom, como a gente está aqui no final já, eu vou pedir para o Miro então, como eu peço para alguns convidados aqui, tal, eu digo que o Cássio Facuri veio, eu falei, você não trouxe violão. O Miro não precisa do violão, né? Mas você pode aí, se tiver algum texto, alguma poesia que você queira recitar, que você queira aproveitar o espaço e encerrar a sua participação recitando, falando alguma coisa, para o pessoal entender um pouco o que é a interpretação. Intimista. O pessoal entender porque eu escrevo, pouca gente sabe que eu escrevo algumas coisinhas aí, quase ninguém conhece. Mas assim, aí as coisas que eu escrevo, assim, se a pessoa só lê uma coisa, mas vendo alguém que interpreta, né, é uma coisa muito diferente. Então, para encerrar, eu vou já deixar meu abraço, agradecer mais uma vez, pedir para a turma que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, convida seus amigos, avisa todo mundo para se inscrever no canal. E o Miro vai encerrar para a gente aí, recitando, falando qualquer texto que ele quiser. Fica à vontade, o espaço é seu. Eu poderia falar um poema aqui da Dani Drummond, que foi premiada mundialmente agora, mas eu não estou com ele aqui. Mas eu vou mandar um Fernando Pessoa aqui, que é sensacional. Se não for o maior poeta do mundo, é o maior poeta do mundo. Não fossem as pedras, eu posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é conhecer a profundidade do seu ser, é reconhecer que vale a pena viver. Apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho, eu guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Eu vou. Gente, obrigado mais uma vez, um abraço.